santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães? Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar-nos, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quando for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, já há alguns domingos temos escutado o Evangelho segundo o evangelista Lucas. Lucas, o evangelista, nos mostra Jesus, este rosto misericordioso de Deus, Deus Pai. Deus Pai é misericordioso, ou como diz São João, o outro evangelista, Deus é amor. Então Jesus, nas suas atitudes, nas suas palavras, reflete essa misericórdia de Deus Pai. Repito, Ele é o rosto visível da misericórdia de Deus, misericórdia e compaixão. Refrescando um pouco a memória daqueles que participaram das missas nos outros domingos, comentando rapidamente alguns dos evangelhos que escutamos, Jesus, movido de compaixão, Ele ressuscita o filho único da mulher viúva da cidade de Naim. Ela havia perdido o seu filho e Jesus ressuscita aquele jovem morto, porque Ele sente compaixão daquela mulher. Movido por compaixão e misericórdia, Jesus também perdoa a pecadora pública que entra na casa do fariseu e banha os pés de Jesus com suas próprias lágrimas e enxuga-os com seus próprios cabelos. Jesus, que conta a parábola do bom samaritano, é o próprio bom samaritano que vê o homem caído no chão depois dele ter sido assaltado e machucado pelos ladrões, e acode aquele homem caído no chão, pois o bom samaritano foi movido por compaixão. Então, lembrando aqui 3 dos evangelhos, vários evangelhos que já estudamos nos domingos anteriores. A compaixão ou a misericórdia, essa tônica especial, forte, do Evangelho de Lucas. E hoje, um dos discípulos de Jesus pede que Jesus ensine os discípulos a rezar. Jesus, que é misericordioso, movido por compaixão, vai ensinar uma oração muito simples, que nós já conhecemos, porque a rezamos em todas as missas: o Pai Nosso. Pai nosso,
santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Para contextualizarmos melhor isso, nós temos essa revelação da parte de Jesus de que Deus é Pai. Deus é Pai. Há uma oração antiga, antiquíssima, do Antigo Testamento. Nós estamos falando aí de uma oração que tem pelo menos 2.500 anos. Pelo menos 2.500 anos para mais, não para menos. Uma oração do livro do Deuteronômio que convida o povo de Israel, o povo da aliança, a ter o ouvido atento para a palavra de Deus. Uma oração que começa assim: Shema Israel, Shema Israel, escuta Israel. O Senhor é o único Deus. Escuta Israel. Shema Israel. Adonai, quer dizer, o Senhor é o único Deus, seja aqui na terra, seja no céu. Na continuidade dessa oração, o livro do Deuteronômio diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, nossa alma, com toda a nossa vida, nosso coração. Shema Israel. Então o povo de Israel, irmãos e irmãs, o povo da aliança, foi acostumado, forjado, cresceu nesse sentido de se colocar atento à palavra de Deus. Escutai. Se a oração diz que o povo deveria escutar, é porque Deus fala: escutai Israel. Então o povo atento à palavra de Deus pautava a sua vida, a sua história, o seu caminhar conforme a palavra do Senhor. Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Sobre tudo, todas as coisas, vamos ouvir o que o Senhor nos diz. Nós temos ouvido atento. Então o judeu, ele é, sabe, treinado, educado nisso, na escuta do próprio Deus. Isso faz parte do seu coração. Hoje nós somos esse novo povo de Israel, a igreja do Senhor, o povo da nova aliança. Portanto, também nos é dito que nós devemos escutar o Senhor Deus. Escutai, ó igreja, escutai, o Senhor Deus é o único Deus, o Senhor é o único Deus. E é nesse contexto, portanto, que nós rezamos o Pai Nosso. O profeta Isaías, também do Antigo Testamento, vai falar que Deus é Pai. Por exemplo, há uma parte do seu livro, do profeta Isaías, que diz que uma mãe não se esquece do seu filho, mas se porventura uma mãe se esquecer do seu filho, Deus nunca se esquecerá. Então já o profeta Isaías ensina ao povo de Israel a entender que Deus não é só um Deus lá distante, o Deus da guerra, o Deus dos exércitos, mas é um Deus que é Pai, um Deus que ama o seu povo com amor paterno. Já Jesus vai dizer que Deus não é somente Pai de Israel, porque essa era a presença, Pai do povo de Israel, que Deus é Pai nosso, que Deus é meu Pai. Com essa oração está colocada aí a nossa relação filial com Deus, como nós ouvimos no cântico de aclamação ao Evangelho, foi dito: recebestes o Espírito de adoção, é por ele que clamamos Abá, Pai. Abá, Pai. Abá, uma palavra hebraica que quer dizer Pai. Abá, Pai. Só que Jesus coloca essa palavra de um modo que ele nos ensina não somente a chamar a Deus de Pai, mas de papaizinho. Papaizinho. A nossa relação com Deus é uma relação filial, como diz o cântico de aclamação ao Evangelho. Recebemos esse espírito de adoção, fomos adotados por Deus, sendo Ele nosso, não somente Pai, papaizinho. É por isso que aqui estamos, irmãos e irmãs.
Participamos da missa para escutar o nosso Pai, escutar o nosso papaizinho, que é Deus misericordioso. Não é somente uma chamada de atenção então para a igreja, escutai, ó igreja, estamos unidos como igreja, mas escutai todos vós, escutai cada um de vós. É uma chamada de atenção para cada um de nós aqui presente. Escutai que Deus vos fala. Deus fala para toda a igreja, Deus fala para mim, mas Deus que é Pai de misericórdia, Pai dos pobres, Pai dos humildes, Pai daqueles que confiam nele. Em todas as adversidades da vida, Deus está conosco. Nessa oração do Pai Nosso, a primeira coisa, ter presente isso, que Deus é Pai, Papaizinho de misericórdia. Nós dizemos que santificado é o nome dele. O nome de ninguém é santificado a não ser o nome de Deus. Mas ainda pedimos que venha até nós o seu reino, venha a nós o vosso reino. Na história, nesse caminhar da vida, nós vivemos sob a orientação, a regência, o governo de tantos reis, monarcas, presidentes, etc. São várias as organizações políticas, o modo de se organizar a vida política de um povo. E nós vivemos sob esses regimes políticos. Alguns vivem sob um regime político, outros sob outro regime político, mas no fim tudo isso desaparecerá e o reino de Deus será definitivo. Nós temos essa esperança, mas ele já está no meio de nós. Mesmo em meio às adversidades da vida, a violência, o terrorismo, a morte, a fome, o desrespeito à vida humana, mesmo em meio a tudo isso, nós identificamos as sementes do reino de Deus, a presença desse reino no meio de nós. Porém, ele ainda não é definitivo, não que falte alguma coisa ao reino de Deus, mas é porque a história mesma, ela é limitada. Venha a nós o vosso reino. Vivemos sob o comando de governantes, mas o nosso reino não é o reino desses governantes, é o reino de Deus, o reino que pertence a Ele, portanto. Nessa oração, Jesus também nos ensina a pedir o perdão, para que também perdoemos. Lembremos que numa outra passagem da Bíblia, Jesus diz que antes de oferecermos o sacrifício no templo, devemos nos reconciliar com o irmão. E no Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir o perdão de Deus à medida que nós perdoamos os outros. Ou seja, se nós perdoamos muito, pedimos que Deus nos perdoe muito. Se nós perdoamos pouco, na oração do Pai Nosso, acabamos por pedir que Deus nos perdoe pouco. Se nós não perdoamos a ninguém, na oração do Pai Nosso, nós pedimos que Deus não nos perdoe. Perdoai as nossas ofensas, assim como, olha a expressão de modo, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não esqueçamos disso, desse assim como, que é fundamental. Pedimos também o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E é nesse sentido que a oração do Pai Nosso está colocada na missa, um pouco antes da comunhão, porque ao pedirmos o pão nosso de cada dia, que Deus nos dê esse pão cada dia, que pode ser um pão material, sim, precisamos dele, do pão na mesa, mas é antes de tudo o pão da Eucaristia. Nós pedimos esse pão e minutos depois nós já estamos recebendo esse pão, que é Jesus, na aparência de pão, mas é o corpo de Cristo. Por isso então que o Pai Nosso está no rito da comunhão. Depois que tem a oração eucarística, vem o rito da comunhão, que começa com o Pai Nosso, em que toda a igreja se dirige ao papaizinho pedindo: o pão nosso, que é a Eucaristia, nos dai hoje. E logo mais, aqueles que podemos receber
Finalmente, nós pedimos que Deus nos livre de todos os males e não nos deixe cair em tentação. Que Ele não nos deixe cair em tentação. Tentações, irmãos e irmãs, até o fim da nossa vida, eu diria até o último suspiro, nós vamos ter. Até o último suspiro de cada um de nós teremos tentações. As tentações das fraquezas da carne, as tentações do mundo, do poder, do passar por cima dos outros, da mentira, da injustiça, de sermos injustos. Essas tentações sempre as teremos, de diversos modos, mas nós pedimos que Deus nos guarde, não nos deixe sucumbir, não nos deixe tomarmos um caminho errado, um caminho de engano, um caminho de busca fácil. Que Ele nos dê a fortaleza para que em meio ao mal, em meio às tentações, em meio aos desafios da vida, estejamos sempre com Ele. Isso poderíamos resumir numa das estrofes do Salmo que nós cantamos. Pediria que olhassem o Salmo de hoje, número 8 do folheto de missa. Na terceira estrofe do Salmo, aquela que começa: Altíssimo é o Senhor. Poderia resumir tudo isso que eu falei. Vamos ler juntos. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe Ele conhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem e com ira investirem contra mim, estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. É a confiança nossa no Deus de misericórdia que imploramos como Pai nosso. Irmãos e irmãs, cada um de nós sabe dos momentos difíceis que já passou pela vida, das adversidades, sofrimentos, dores, perdas, incompreensões, perseguições, talvez até fome. Mas nós sabemos que Deus nunca nos abandonou, não nos abandona e tampouco nos abandonará. Louvado seja